Olha, eu tenho aqui, tem gente até dentro do campo progressista. Plínio, Que mentira. por favor, Oi? Plínio. Por favor, Plínio. Faz isso não. Michel Temer não, Plínio. Por favor. Por favor. Mas Por olha, Nelo, favor. é Por favor. Por interessante favor. que ontem o Jornal Nacional resgatou um vampiro muito pior do que o Michel Temer, gente. E para falar justamente dessa questão, né? Da onde partiu essa informação? Eu acho que é uma coisa interessante, né? A primeira informação que partiu do encarregado de negócios dos Estados Unidos falou com quem? Para falar assim, o Trump quer meter a mão nas terras raras. Falou com uma entidade que chama IBRAM. IBRAM. Você sabe o que é IBRAM? Instituto Brasileiro de Mineração. O Instituto Brasileiro de Mineração funciona em Belo Horizonte. Foi fundado em 1976 durante a ditadura militar. E hoje é presidido por uma figura chamada Raul Jungmann, né? E daí eu quero colocar aqui para vocês que não é só o Raul Jungmann que está nessa e quem é. A gente vai esmiuçar quem que é o IBRAM e quem está junto nessa questão. Olha aqui, ó, essa aqui é a diretoria. Aqui, deixa eu colocar aqui. Isso aqui é a diretoria executiva do IBRAM, que deu a notícia ontem dos Estados Unidos. Está aí, ó. Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, Fernando Azevedo e Silva, vice-presidente do IBRAM, Relações Institucionais. Raul Jungmann, ministro da Defesa de Michel Temer, ministro das Relações Fundiárias do Fernando Henrique Cardoso. Foi ministro também do Temer, de Segurança Pública. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês o que o Raul Jungmann fez no Ministério de Segurança Pública do Michel Temer. Fernando Azevedo e Silva dispensa apresentações. General do Exército, que foi ministro, braço direito de Jair Bolsonaro. Daí surge aqui, de repente, uma do lado, Andréa Cavalcante, a número 3, né? Diretora administrativa e financeira. Daí quem que é a Andréa Cavalcante? Gente, a Andréa Cavalcante foi justamente a secretária executiva do Jungmann no Ministério da Defesa Civil, e ela foi colocada lá pelo Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil do Temer. Opa, vamos começar a fazer toda essa articulação. André Cavalcante trabalhou com o Jungmann e sabe o que ela era responsável no Ministério da Defesa? Foi mantida depois pelo Azevedo e Silva, viu, gente? Ela era simplesmente aqui, ó, vou pegar para vocês, ó, assessora do secretário-geral na coordenação geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção à Amazônia. Pois é, quem que fazia essa coordenação na época do Bolsonaro, gente? Justamente fazer os estudos dos minérios na Amazônia para entregar para as grandes transnacionais da mineração, né? O IBRAM, viu, Yuri? O Yuri estava falando aqui, ó, os acordos do Trump, acho que é interessante a gente colocar isso, porque um dos slogans de campanha, além do Make America Great Again, do Trump, foi perfure, que era... Drill, baby, drill. Em relação ao quê? Aos poços de petróleo. Acordo com a Ucrânia, exploração de terras raras. Acordo com o Japão.
Todo mundo colocou o foco no acordo do Japão. Ah, porque fechou o acordo bonitinho. Qual foi o principal ponto do acordo com o Japão, gente? Gasoduto gigante, o maior já construído no mundo, no Alasca. É aquele que vai acabar com o planeta. Sabe aquele gasoduto que vai acabar com a questão das mudanças climáticas? Vai acabar porque vai acabar com o planeta. Né? 1.300 quilômetros de extensão que atravessaria o estado da Alasca e transportaria o gás liquefeito de petróleo para a Ásia, onde está a China, né? Onde está Hong Kong, onde está a disputa, o centro da disputa geopolítica hoje. Então, acho que é importante a gente colocar isso, que ontem o Raul Jungmann apareceu no Jornal Nacional, viu, gente? Como sendo uma pessoa isenta, que se reuniu com o carregado de negócios dos Estados Unidos, representando o IBRAM, né? Mas ele poderia ser colocado também lá, porque ele tem outros cargos, o Raul Jungmann, viu, pessoal? Aqui, ó, vou colocar para vocês um outro cargo que ele tem também, né? Eu mostro, viu, gente? Eu mostro, eu não estou tirando do nada. Aqui foi, o ano passado, Raul Jungmann nomeado presidente do LIDE Mineração. Pois é, LIDE do grupo João Dória e Michel Temer, que é o João Dória e o Michel Temer são unicarne, tá? Então, eu acho interessante, porque aqui daí eu quero colocar para vocês também, eu vou... Só para a gente ir esmiuçando aqui, acho que o pessoal tem essa curiosidade. Aliás, eu sou de Andradas, que é sul de Minas, e Andradas está sob uma forte pressão de uma grande mineradora transnacional, porque em Andradas tem terras raras, né? É uma mineradora que já atua em Poços de Caldas, tá? E quer abrir lá mais uma área de exploração em Andradas, que tem terras raras. E essa mineradora, inclusive, é representada também pelo IBRAM. Eu só vou colocar aqui, ó, uma lista. Isso aqui é tudo documento público, gente. Eu não estou criando nada, não estou pegando nada, não estou roubando nada, tá? Eu só estou mostrando para vocês quem está por trás de toda essa estratégia de meter a mão nas terras raras do Brasil. Então, aqui, ó. Só para eu entender, então, antes de eu ir, só para você me explicar. Você está me dizendo que o Michel Temer, toda aquela corja que deu golpe em 2016, está trabalhando ativamente para entregar os minerais mais importantes do Brasil para os Estados Unidos, enquanto o Bolsonaro está em conluio com o Trump. Ou seja, que a direita neoliberal e a extrema-direita estão trabalhando junto para entregar o Brasil para os Estados Unidos, é isso? Ô, Yuri, eu sempre coloco aqui que é o mesmo grupo. Não existe diferença. Né? É o mesmo grupo. O Bolsonaro, vou falar para você, gente, o Bolsonaro foi o neofascista que o neoliberalismo precisava naquele momento. O PSDB não conseguia mais colocar aliás, assim, o Raul Jungmann é muito amigo do Aécio Neves, ele trabalhou no governo Aécio Neves também. Então, eles não conseguem mais ganhar a eleição com aquele discurso de que eles são nacionalistas. Eles não são. Eles precisavam de um fascista ligado aos militares para colocar todo esse discurso pseudo-patriótico nacionalista em questão. Mas é mentira, gente. Todo o governo Bolsonaro, isso eu falei durante os 4 anos, era comandado pelo sistema financeiro e pelos grandes trustes internacionais do petróleo, do sistema bancário, da mineração, né? E daí, ó, aqui eu coloco para vocês quem que está por trás disso. Isso aqui é um documento público que está lá no site do IBRAM. Quem são os acionistas? Quem financia o IBRAM? Quem financia? Quem está negociando diretamente com os Estados Unidos? 3A Money. Alcoa. Alcoa é essa que está lá em Andradas, tá lá em Poços de Caldas, destruiu Poços de Caldas, né? Que é uma transnacional de origem canadense, mas é capital aberto. AMG Brasil, Anglo American, Anglo Gold Ashanti, aqui, ó,
Companhia Brasileira de Alumínio, Vale, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, são todas as transnacionais de mineração que estão em contato direto com o governo dos Estados Unidos, através do IBRAM, que tem a capa, que tem a vestimenta patriótica, igual tem o bolsonarismo, gente. É a mesmíssima coisa. Ou seja, o interesse, eu trouxe até alguns dados, dados bem atualizados, né, que são, na verdade, 2023, mas é isso que acontece. O Brasil, aqui, segundo os estudos do Serviço Geológico do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o Brasil obtém a terceira maior reserva de elementos terras raras, com um total de 21 milhões de toneladas. Ela está dividida entre os estados de Minas Gerais, Amazonas, Goiás, os que tem mais, Minas Gerais e Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Roraima. Mais de 5 milhões de reais já foram investidos em programas para exploração das substâncias, além de mapeamento geológico de recursos minerais e promoção de pesquisa, lavra e beneficiamento desses elementos. Daí, só para fechar aqui, Yuri, daí eu te libero aí porque você está na pressa. Por qual motivo o Trump tem uma cobiça gigantesca pelas terras raras? O que são as terras raras? É um conjunto de 15 elementos que são essenciais para a indústria da guerra e, principalmente, para a indústria de substituição do petróleo. Os carros, que são BYD, da China, esses carros de energia e bateria, as baterias celulares, tudo isso é o que vai substituir o petróleo. Então, às vezes as pessoas, vamos substituir por energia limpa. Não. O negócio é o seguinte, as grandes transnacionais que atuam hoje no petróleo, sangrando o planeta, o próximo nicho que elas vão investir é justamente nas terras raras, que fornecem insumos para a indústria da guerra e para a indústria de energia. Então, gente, é cilada, Bino. Jornal Nacional falando que é isso, que o Raul Jungmann recebeu essa informação como ele se não soubesse. Gente, o Raul Jungmann atua nesse lobby desde o governo Fernando Henrique Cardoso, junto com a Globo, né? O Raul Jungmann é esse cara aqui, eu vou mostrar para vocês que no Ministério da Defesa, quer ver? Fez isso aqui, eu vou colocar para vocês aqui, tweet do Ministério da Defesa quando ele estava lá, e depois ele foi para a Segurança Pública. Quem está do lado dele é Walter Braga Neto. Ele que colocou o Braga Neto na intervenção do Rio de Janeiro. Ele que criou a intervenção no Rio de Janeiro para vender armas para os grupos transnacionais. Sabe? E o Walter Braga Neto, que depois disso radicalizou e foi para o bolsonarismo e deu no que deu, que está preso. É o mesmo grupo, gente. É o mesmo golpe. Sabe? Tudo que começou lá atrás com os militares, é interessante, porque o IBRAM foi fundado em 1976, em Minas Gerais. E hoje volta a dar as cartas aqui de novo, vou colocar quem que está no comando do IBRAM, vamos lá. Eu não estou inventando nada, né? Quem está no comando do IBRAM? Vocês podem ir lá no site depois, dar uma olhada. Aliás, o Jungmann também, hoje ele é presidente do Conselho do SEBRE, que é uma ONG aí que é de relações internacionais, né? Mas, basicamente, o Jungmann é quem está à frente disso tudo, né? E está aí ao lado, justamente, dele, Fernando Azevedo e Silva, os dois ministros da Defesa, Temer e Jair Bolsonaro, gente. É isso, né? Brasil acima de tudo, né?
era o que eles falavam, né? É inacreditável isso. Plínio, não tem nem o que falar, você matou a pau. Tá aí, a charada tá escancarada, não é nem charada, eles deixam na cara mesmo, que é pra gente ver. E queria agradecer o Melo pela companhia, comunidade Fórum, que está aqui nos assistindo desde as 6h30 da manhã. Um beijo, um abraço, bom resto de programa aí para você, viu? Maravilha, Yuri. O Yuri vai representar o fórum lá agora, gente. O Yuri é o nosso Glaze Hoffman, viu, Melo? É o secretário de Relações Internacionais, ministro de Relações Institucionais, Yuri Ferreira. Valeu, Yuri. Um abraço, Valeu, Yuri. gente. Tchau, tchau. Abração, garoto. Mas é isso, né, Melo? Daí quando o Lula diz que ninguém vai meter a mão aqui, é exatamente isso que permeia. Mas é o que eu coloco sempre, viu, Melo? As pessoas que muitas vezes nos assistem, que assistem a Globo, que assistem, se informam pelos meios aí, às vezes desconhecem os interesses obscuros que existem por trás. Agora, quem participa de governo não desconhece. E não é coincidência hoje que a gente tem num governo progressista do Lula, no Ministério de Minas e Energia, um ministro que é do PSD do Kassab, né? Kassab, Temer e a turma de São Paulo, e que é o Alexandre Silveira, e também de Minas Gerais, né? PSD de Minas Gerais, que, eu sou mineiro, gente. Ali cada enxadada, que nem disse aquele dia, não é uma minhoca, não, viu? É um minério, é uma jazida, é alguma coisa preciosa que vai sair do chão, viu, Melo? Eu sempre falo aqui, toda vez que você vir, você que nos assiste aqui, citarem o Michel Temer, a luz amarela pisca, porque onde ele está tem bastidores, tem tramas, porque ele é uma pessoa que era vice-presidente da República, traiu a própria companheira de chapa. É uma pessoa sem escrúpulo algum, com aquela conversa mole de precisamos concertos, a conversar, e nos bastidores é outra coisa, sempre uma outra trama. Quando ele começa a aparecer demais, então, aí agora já tem até vídeo dele dando opinião. Quem chamou? Ele saiu da presidência da República como o presidente pior avaliado da história. O índice de desaprovação dele era de 90%. 90%. A população queria ver o capeta e não queria ver o Temer. E as pessoas chamam o ex-presidente, Deus, sai, alho, tudo que puder, volta para a catacumba, fica por lá, porque ele já devia se dar por agradecido de não estar, porque muito processo contra ele. Tinha uma casa da filha dele que foi toda feita lá por uma pessoa que recebia dinheiro de um camarada. Bom, ele já foi até preso por isso, mas sabe como é que é? O Temer é o Temer, ele consegue flutuar por essa área toda. E é aquele nosso velho patrimonialismo que corre por tudo que é lado aí, e ele conhece isso como ninguém, sabe manobrar isso muito bem. Então, isso, quando a gente vê que o Temer está junto, a luz amarela tem que piscar forte, com força, porque tem coisa sendo armada aí. E agora está ficando cada vez mais claro que não é apenas anistiar o Bolsonaro, é botar o governo do presidente Lula de joelhos, fazer uma mudança no país, para eles poderem botar a mão de vez aqui nas nossas riquezas, coisa que os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, buscaram evitar e buscam evitar. Então, aí é Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Terras Raras, água,
água brasileira, ouro. Sim. Melo, é interessante, eu até trouxe aqui, porque a gente vai vendo, né? Esse emaranhado é complicado realmente acompanhar, porque assim, a gente acompanha há muito tempo. A gente acompanha há muito tempo. Então a gente sabe, quando surge uma figura, que nem ontem eu vi a figura do Raul Jungmann, eu sei que tem alguma coisa por trás. Aí você vai lá dar uma olhadinha, né? E não é coincidência, gente, que ontem, no mesmo dia em que o Jungmann, Raul Jungmann, foi no Jornal Nacional, com toda aquela aura, dizer que não, eles querem a exploração das terras raras. Aliás, hoje a CNN já está dando para vocês verem o servilismo que existe, né? Aqui o Caio Junqueira, né, da CNN, está dando aqui, ó, setor privado dos Estados Unidos sugere a Alckmin aliança sobre minerais críticos. Quem é o setor privado dos Estados Unidos? A Anshan Brasil e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Quem que é a Anshan Brasil? É o lobby das empresas americanas no Brasil, que atua muito sob o comando da Fiesp, né? Então, eu trouxe aqui, eu sei que o pessoal aqui, ó, precisa respirar um pouquinho, mas não é coincidência que ontem saiu das catacumbas, né? Essa figura que a gente está falando aqui, pregando a pacificação do país, e tem um detalhe que eu pesquei ontem nessa fala do Michel Temer, que acho que passou meio batido, que ele se coloca à disposição, viu? Viu, Bela? Ele se coloca à disposição. Vamos ouvir aqui, ó. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não pode deixar de ser tentado. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Em momentos... Essa parte é demais, Nelo. A experiência, ou seja, eu estou me colocando para atuar em momentos sombrios. O cara sai das catacumbas para se colocar à disposição para atuar em momentos sombrios. Está no finalzinho aqui, viu? Sombrios? Sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforme a situação em uma espécie de briga de rua, de brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos, sem excessos de ambas as partes e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Obrigado e um mundo melhor para todos. Você gostou dessa, Melo? Vou até colocar aqui, ó, momentos sombrios. Quer ver? Olha lá, ó. Não, ó. Ação responsável
e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. É isso. De momentos sombrios ele entende, viu, Melo? Pelo amor de Deus. E eu acho interessante, gente, eu trago esse vídeo, assim, é lógico que a gente acaba dando risada aqui, porque, assim, é uma coisa tão escancarada, e muitas vezes a tentativa da mídia, como acontece, Jornal Nacional, ontem, de encobrir, né, tudo isso, e daí, às vezes, a gente se pergunta, né, por que é tão difícil para o Lula governar? Por que é tão difícil para o Lula governar? Porque o Lula não faz parte desse pacote. O Lula não faz parte desse consórcio que começou com Fernando Henrique Cardoso, que é um consórcio entreguista através da política econômica neoliberal, que passou... o Lula interrompeu isso em 2002, começou a fazer uma política soberana, começou a trazer investimentos no campo do petróleo, né? Transformou a indústria naval brasileira numa das maiores do mundo, saiu com 82% de aprovação, colocou aquela que era chamada poste dele como sucessora, vencendo José Serra, vencendo Aécio Neves. Depois disso, o que aconteceu? Foi golpe, que o Michel Temer reassumiu lá atrás o que o Fernando Henrique começou, tá? E depois, eles sabiam que eles não iam ganhar novamente, prenderam o Lula, fizeram tudo o que foi feito, por exemplo, no lawfare da Lava Jato. E é interessante, viu, Melo? Por que a Dilma sofreu golpe? Por dois motivos principais. Um, porque ela estava peitando os interesses das transnacionais do petróleo, né? Que se a gente for pegar o pré-sal lá, Fundo Social do Pré-sal, que o Centrão, o Congresso está metendo a mão agora para dar para os ruralistas, né? Outro, porque queria desdolarizar as transações econômicas internacionais através dos BRICS. Dilma caiu. Daí foi Temer. Primeira coisa que o Temer fez, entregou o pré-sal para as petrolíferas transnacionais. Foi Bolsonaro. O que Bolsonaro fez? Começou os estudos lá para entregar ouro para a mineração canadense na Amazônia. Pegou, destruiu todo o esquema de distribuição da BR Distribuidora. O que a Lava Jato fez? Destruiu toda a indústria naval, petrolífera naval do Brasil. Agora, eles voltam. Quando o Lula volta, e coincidentemente, semana passada, o Lula anunciou investimento enorme na Petrobras para fazer o refino do petróleo, os trustes da mineração, através do Raul Jungmann, voltam. O Temer volta. O Trump, que está nos Estados Unidos, perfura, quer perfurar aqui, né? E daí tem essa fala do Lula, que daí depois eu já passo a bola para você aí, Melo. Esse país só tem um jeito desse país não respeitar as coisas. É esse povo. A nossa soberania é feita por esse povo brasileiro que trabalha, que produz. E nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para proteger. Nós temos 8.500 quilômetros de fronteira marítima para proteger. Nós temos 16.700 quilômetros de fronteira para proteger. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano.